Olá a todos, e a nossa aula de hoje vamos lá. Aqui, o A3. Vamos lá. Bom, aqui tá tudo ok. Essa é a nossa aula 3 do curso de rotinas administrativas de recursos humanos. Nós já estamos para finalizar essa aula. A nossa penúltima aula. Semana que vem nós já vamos fazer a atividade avaliativa para que a gente possa finalizar este módulo. Vamos aqui. O que a gente viu na aula passada? Nós vimos basicamente 3 tópicos que foram, ou seja, para que o RH serve? Qual é a finalidade dos recursos humanos? Nós vimos quais são as finalidades dele, quais são as funções, para que ele serve dentro do ambiente empresarial. Nós vimos a sua importância enquanto um instrumento de integração dos funcionários, nós vimos a sua importância enquanto motivação das diretrizes empresariais, não foi? A gente viu aqui, vamos pegar aqui só para a gente voltar aqui. E aí, aqui, ó, atendimento, algumas funções do RH, ó, realizar o acolhimento, que é o que, ó, quando ele diz que ele tem que, o acolhimento é o que ser tratado de uma maneira respeitosa, de uma maneira empática, né? Praticar empatia, atendimento da sua postura, essa postura do todo, clareza e objetividade, não foi? Cantamente, integração do novo funcionário, ou seja, como é que o novo funcionário deve a gente, né? De um para outro. E aí ele se sente um sentimento de pertencimento à organização. E aí nós vimos o benefício da integração, né? Entrega mais rápida de resultados. Por que entrega mais rápida de resultados? Que a partir do momento que ele entende de maneira mais rápida possível como a empresa trabalha, como funciona as diretrizes, então ele consegue mais rapidamente se adaptar a isso, visto que ele chegou recentemente, e a partir daí ele consegue engrenar de forma mais rápida. Melhora do clima organizacional. E aí nós vimos o que é um treinamento de integração, o que é que contém. Isso foi a nossa atividade avaliativa da aula passada, que eu ainda não corrigi, tá, gente? Eu não corrigi, mas eu vou corrigir sim. Nós vimos o que é que um treinamento de integração contém. Mensagem de boas-vindas, os documentos importantes, adaptação da empresa, apresentação da empresa, quais são a apresentação dos produtos e serviços oferecidos pela empresa, apresentação da estrutura física, apresentação aos colegas de trabalho, apresentando as funções. Então aí a gente viu o planejamento do conteúdo do treinamento de integração. E por último nós vimos o atendimento ao cliente interno, que é o que? Quando uma pessoa de dentro da empresa vem procurar o RH
para tirar alguma dúvida. Então aí a gente vê a importância do atendimento do cliente interno, né? Isso, quem são os clientes internos? São os líderes de área, que são os supervisores, coordenadores e gerentes. A diretoria, que são os diretores, presidentes, vice-presidentes. E os colaboradores, que são todos os trabalhadores que compõem o quadro funcional da empresa. Tá bom? Isso foi o que a gente viu na aula passada, um resumo bem brevezinho para a gente poder refrescar a memória. Então o que a gente vai ver hoje? Ó? Rotinas do RH, para que o RH, qual é a rotina que o RH deve fazer. Nós vamos ver o processo de admissão e nós vamos ver os contratos de trabalho, certo? Nossa metodologia de aula vai continuar a mesma da outra aula. Nós vamos fazer lista de exercícios para poder fixar o assunto e a aula, tá bom? Então vamos lá. Então aí, ó, vamos começar aqui pela rotina do RH. Ó. As rotinas dos recursos humanos, RH, contemplam atividades de extrema importância para a gestão da empresa. E já viu nas primeiras aulas passadas, né? Por que o RH hoje se tornou tão importante para a empresa? Nós vimos que o RH é responsável por prospectar talentos, o RH é responsável por acolher um bom funcionário, o RH é responsável por tirar todas as dúvidas relacionadas a pagamentos, a recolhimento de contribuições, o RH é responsável por integrar os setores da empresa numa mesma cultura, numa mesma visão. Foi? Então, todas as etapas da trajetória profissional de cada funcionário, desde a admissão, ou seja, do processo em que ele é inserido na empresa, até a sua saída, dependem das atividades do setor de RH. O RH vai ter registrado lá tudo de todos os setores. Então, ó, departamento pessoal, ou departamento de RH, portanto, gerencia o principal ativo das organizações, as pessoas. Deixa eu ver se aqui essa nossa canetinha já. A nossa canetinha não quer voltar. Muitas vezes as pessoas, quem estuda RH, quem estuda esse tipo de assunto, meio que se espanta quando a gente tem essa observação aqui, ó. Departamento pessoal, ou departamento de RH, portanto, gerencia o principal ativo das organizações, as pessoas. Na nota da loja do armário que eu comprei também. As pessoas. Por quê? As pessoas se espantam porque pensam que às vezes a melhor gerencia o principal ativo das organizações são o dinheiro, são os estoques, são o produto. Muita gente diz que é o produto. Mas tudo isso não poderia ser feito se não existissem nós, as pessoas. Assim, a forma como essas tarefas são executadas e o relacionamento do setor com os trabalhadores, ou seja, o relacionamento do RH com os trabalhadores, são determinantes para o sucesso do negócio e para a melhoria no ambiente de trabalho. Muitas vezes acontece isso, e eu inclusive já trabalhei em duas empresas que foram assim. Existe um relacionamento muito ruim entre a gestora de RH e os trabalhadores. De quem é? Você perguntar para você de quem é a culpa? Não tem uma culpa assim muito específica, porque pode ser tanto fruto dos dois, como de fato na segunda empresa que eu trabalhei percebi que era meio culpa dos dois. Ao mesmo tempo que a gestora do RH ela não é uma pessoa flexível, não é uma pessoa aberta, também os trabalhadores não fazem a mínima questão de serem, como na primeira empresa, onde claramente era uma falta de competência mesmo, gestora de RH, que desencadeava uma série de fatos engraçados que
acabavam por todo mundo sentir meio que raiva dela, né? Mas, e aí quando eu falo isso, vocês lembram lembro do que eu falei, acho que foi na primeira aula. Foi na primeira aula quando falaram quais são as pessoas que devem trabalhar no RH. Então, quem são as pessoas que trabalham no RH? Tem que ter determinado perfil de pessoas, onde claramente a gente via ali na situação que ela não tinha o perfil para trabalhar no RH. Então, a forma como as tarefas são executadas e o relacionamento do RH com os trabalhadores são determinantes para o sucesso do negócio, para a melhoria do ambiente de trabalho. Se todo mundo, se não for pelo menos inimigo, se não é inimigo, mas também não é amigo, já está ótimo, tá? Ninguém precisa ser amigo de ninguém dentro da empresa, ninguém precisa ser amigo de todo mundo, mas também precisa ser inimigo, né? Só ser uma relação cordial e tudo certo. Além disso, todo o controle de informações sobre a área trabalhista passa por ali. Já deu para notar que as atribuições são inúmeras, certo? Então, pelo amor de Deus, não reproduzam por aí as práticas que o RH não presta, que o RH é isso, que o RH é aquilo, tá bom? Tenham sempre consciência disso. O RH é extremamente importante hoje, dentro de qualquer ambiente empresarial, tá? Aí vocês perguntam, qual a diferença entre recursos humanos e departamento pessoal? Será que é a mesma coisa? Será que é diferente? Enfim, isso aqui dá uma polêmica arretada, mas a gente vai tentar destrinchar aqui para vocês. Então, para entender as rotinas do departamento pessoal, é importante saber que o papel desse setor dentro de uma organização é comum que as atribuições dela sejam confundidas com as de recursos humanos, o que leva a uma compreensão equivocada sobre as duas áreas. O departamento pessoal é responsável pelos processos burocráticos relacionados às questões trabalhistas. O RH, por sua vez, atua na captação, na retenção, na valorização e no desenvolvimento de mão de obra. Então aqui, gente, digamos aqui, uma diferenciação entre o departamento pessoal e RH. Eu particularmente não concordo com essa que eu coloquei aqui, porque a ementa de onde eu tirei a aula e faz essa diferenciação. Eu particularmente discordo, tá? Eu acho que o RH é um setor e o departamento pessoal está dentro do RH. Mas, por via das dúvidas, se vocês concordarem com essa definição, ok. Se vocês não podem concordar com essa também, podem colocar na prova qualquer uma das duas, que vocês vão ser aceitos, tá? Cabem a vocês compreenderem e decidirem por vocês mesmos qual é digamos, a mais importante. Então, de forma mais abrangente, o departamento pessoal é responsável pelos registros documentais relacionados ao quadro de funcionários, pelo pagamento, pelo cumprimento das exigências legais trabalhistas, pela transmissão de informações aos órgãos competentes e pelo recolhimento de tributos específicos. Eu acho que o RH faz tudo isso também. Então, meio que, para mim, RH e departamento pessoal estão juntos e não tão separados assim. Então, vamos lá, para a rotina do RH. Entre as atividades mais comuns, o departamento pessoal faz a gestão da folha de pagamento. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Muito importante. Porque ele faz exatamente a conta de quanto de pagamento é da folha dos funcionários e repassa a situação para quem? A gente viu lá no módulo 2, o setor financeiro, porque ele que vai dispor de todos os pagamentos para a indústria ou para os funcionários.
Ele também administra benefícios, por exemplo, como férias, 13º, tudo está aqui, brindes, tudo está aqui. Realiza o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, como INSS, controla o ponto dos funcionários, ou seja, a frequência, e realiza admissões e demissões. Enquanto o departamento se dedica à parte burocrática, DP, o RH tem como foco aspectos comportamentais. Sua função é gerenciar as relações estabelecidas no ambiente de trabalho, ou seja, ele ser um mediador de conflitos, pois os conflitos certamente existirão, porque, como eu já cantava a música de Parangolé, não sei se é do tempo de vocês, cada cabeça, cada seu mundo, né? Então, um lugar onde trabalham inúmeras pessoas vindo de inúmeros lugares diferentes, de inúmeras formações sociais diferentes, de experiências de vida diferentes, certamente em algum momento haverá conflitos. Então, a função do RH. Hoje eu estou bocejando muito, gente, não sei porquê. É função do RH gerenciar esses conflitos, ou melhor, mediar esses conflitos e procurar soluções que fortaleçam os valores culturais da empresa e que estejam dentro dos padrões estabelecidos pela empresa. Também é função da empresa fortalecer os valores culturais. Como é que ela faz isso? A gente viu na aula passada a questão de marcar treinamentos, compartilhar cartilhas, enfim, uma série de outras observações. Atrair, reter e desenvolver talentos. Isso também a gente viu, deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui, na aula passada, a função do RH é prospectar, ou seja, ele procurar talentos que estejam disponíveis e ao mesmo tempo reter eles quando a empresa achar que deve, treinar funcionários quando a empresa achar que deve, e enfim. No dia a dia, o RH organiza processos seletivos, realiza avaliações de desempenho, faz treinamentos, estimula o desenvolvimento de habilidades dos colaboradores e adota práticas para motivar os funcionários. Isso também a gente já viu na aula passada. Como é que o RH pode fazer avaliações de desempenho? Por exemplo, setor de vendas, como é que ela pode fazer avaliações de desempenho? Através da quantidade de vendas que o vendedor faz e por uma pesquisa de satisfação com os clientes. O RH liga para o cliente e fala: olha, você foi atendido por fulano de tal, você gostou? Qual é a experiência? O que, é que você acha que pode melhorar? Tal. Isso aí o RH que faz. Adotar práticas para motivar os funcionários, como por exemplo os brindes, o recolhimento de PL, né, de participação de lucro, fazer um dia diferente na empresa, por exemplo, onde eu trabalhei, na sexta-feira você podia ir sem farda, então dava aquele clima de final de semana, aquele clima tranquilo. Então, por aí a gente já tira. Tudo isso quem pensa é o RH. Então, quais são as principais rotinas do departamento pessoal? As rotinas do departamento pessoal são amplas, complexas e precisam ser conduzidas com a máxima atenção. Afinal, elas congregam o cumprimento de exigências legais e tributárias da área trabalhista. Então, tem que ter o máximo cuidado possível de fazer, por exemplo, recolhimento de encargo trabalhista para não recolher errado e aí você prejudicar o funcionário. Tem que fazer o máximo possível de atenção para poder preencher a rolerite, para poder preencher todo o processo de preenchimento da carteira de trabalho, preenchimento do período de férias, do período do 13º. Então tem que ter o máximo de atenção, porque isso acaba gerando problemas para a empresa. Então, um erro simples, como o cálculo incorreto de pagamentos, pode prejudicar diversos trabalhadores. A gente já falou sobre isso. Falhas quanto ao recolhimento de encargos sociais e tributos,
podem onerar a empresa com multas e passivos. Além disso, uma série de exigências legais que podem gerar demandas judiciais. Vamos conferir agora algumas das principais tarefas do setor de RH. Bom, vamos lá. Primeira ação do RH é fazer o processo de admissão, ou seja, de contratação, de demissão e desligamento dos funcionários. Entre os registros a serem feitos pelo departamento pessoal, a admissão e a demissão dos colaboradores, elas se destacam. Essas informações são imprescindíveis para que o novo contratado possa realizar suas funções, assim como determinar as condições relativas ao desligamento. Para o funcionário, trata-se de dois dos eventos mais importantes na sua relação com a empresa, óbvio, porque é quando ele entra, quando ele passa a ser inserido dentro da empresa e quando ele sai. Se porventura ele sair, seja por demissão ou por aposentadoria. Por exemplo, meu pai tem 36 anos na mesma empresa. Então, para ele vai ser um dia importante quando ele sair, quando ele se aposentar, ou quando ele resolver fechar esse ciclo, porque afinal de contas 36 anos é uma vida, né, gente? Então, para o funcionário tem sua importância. No entanto, a importância da admissão e da demissão não se restringe ao lado do trabalhador também, porque muitas vezes a gente pensa que a admissão e demissão são importantes para mim porque tem recolhimento do que tem que pagar, do que eu tenho que receber, do seguro-desemprego, papapá, aquele monte de coisa. Mas também para a empresa isso é importante, porque essas informações são estratégicas em relação à configuração do quadro funcional e tem efeito importante sobre o planejamento financeiro. Vamos pensar aqui rapidamente uma situação. O que vocês acham que acontece, por exemplo, uma empresa em que muitos funcionários são demitidos? Vocês acham que... Como é que fica o planejamento dessa empresa? Eu falo no sentido vamos pegar uma empresa parecida com a Concreta. Vamos supor que nós temos 5 professores aqui na nossa Concretude, vamos usar a empresa fictícia. E aí, depois de 2 meses que esses professores foram contratados, dos 5, 4 foram demitidos e 4 foram contratados. Isso aí tem um efeito importante sobre o planejamento financeiro, porque, afinal de contas, tem que pagar o processo de rescisão, de tudo aquilo, e atrasa a própria metodologia dos alunos, né? E aí vamos supor que depois de mais 2 meses, esses 4 professores que entraram, saíram e foram contratados mais 4. Isso já fere o próprio planejamento financeiro de novo e a própria estratégia da empresa e, querendo ou não, desmotiva os professores de quererem trabalhar lá, porque, como gosto de dizer um ditado, notícia ruim vem mais do que notícia boa, né? Então, logo se espalha a notícia entre o meio de que trabalhar na nossa Concretude é ruim porque você não tem uma estabilidade do cargo de muito tempo. Então, por isso que é importante o processo seletivo, processo de admissão e demissão, o quanto também é importante para a empresa tentar manter seu funcionário, tentar manter o máximo possível, porque estabelece um critério, estabelece uma organização, um controle, que também acaba, esse aqui no último, as informações precisam ser constantemente, isso aqui é para ter constantemente
repassado aos órgãos de controle e fiscalização do poder público. Certo? Essa foi a primeira função do RH que a gente tem que ter em mente. A segunda é administrar a folha de pagamento. Isso aqui é extremamente importante porque, folha de pagamento exige a apuração precisa de salários, benefícios adicionais, gratificações, descontos e recolhimento de encargos sociais e trabalhistas. Todos os valores relativos aos direitos e deveres dos funcionários precisam ser processados. Então, o RH ele prospecta uma situação onde, o que eu posso dizer, ele analisa todos os rendimentos dos funcionários. O que eu quero dizer com isso? Ele vai olhar, aqui no setor contábil, todos os funcionários recebem X, então ele tem que botar lá no pagamento que é X, não pode ser Y, né? Porque isso vai gerar o quê? Desculpem, gente. O recolhimento de encargos sociais e trabalhistas em cima daquele salário, né? Vamos supor que você ganhe R$2.000 de salário e aí o RH bota que você ganhou 20. Não pode, né, gente? Então, isso gera o quê? Valores e aumenta o recolhimento dos encargos trabalhistas e aquele salário não é seu, isso gera custo para a empresa. Enfim, então aí fica de alerta, porque todos os valores relativos aos direitos e deveres dos funcionários precisam ser processados. Então, quando você recebe o seu pagamento através da Roverite, lá vai estar o seu salário bruto e todos os descontos responsáveis pelos encargos trabalhistas, INSS, PIS, às vezes tem contribuição sindical, que agora não tem mais, mas antigamente tinha. Todo mês de março era descontado do seu salário uma parcela para contribuição sindical. Enfim. São verificações tão importantes e complexas que muitas vezes compensa para empresas contratar uma assessoria contábil para realizar esse processamento completo. Essa é uma opção que facilita a gestão dos pagamentos dos colaboradores e dos recolhimentos do tributários necessários, evitando assim erros e retrabalho. Às vezes é uma empresa tão grande que tem tantos funcionários que o RH ele não dá conta sozinho daquela situação. Então, o que é que ele faz? Ele contrata uma assessoria contábil para poder ajudar na tributação, na organização, na tabulação, na apuração da folha de pagamento, para que não ocorra erros e retrabalhos, porque como eu falei na primeira aula que a gente assistiu junto, na empresa tempo é dinheiro. Então vamos lá. Controlar a jornada de trabalho. A jornada de trabalho traz informações importantes que precisam ser controladas pelo departamento pessoal. Esse gerenciamento é fundamental para identificar a necessidade de pagamento de horas extras e de adicional noturno, porque muitas vezes a gente tem uma jornada de trabalho específica geralmente de 8 horas por dia, mais almoço, né? Então, você entra às 8 e sai às 5, não é verdade? Para poder finalizar tudo. Então, são o quê? 8 até 12, 4 horas, né? Mais uma de almoço. E aí, volta de 1 até 5. Só um exemplozinho bem bobão. Mas, às vezes, você vai precisar ficar até mais tarde na empresa por alguma demanda específica ou por alguma outra coisa. E aí,
O RH é responsável por quê? Controlar essas horas extras, né? No caso, através do controle do ponto. E aí vão te pagar hora extra e adicional noturno. Outro aspecto fundamental é a segurança jurídica da empresa em relação a possíveis demandas trabalhistas ou quanto a irregularidades que possam ser alvo de atuações por parte da Justiça do Trabalho. Quando às vezes a jornada de trabalho é maior do que 8 horas, ou quando é maior do que o tempo estabelecido em carteira assinada, ou que foi feito em processo seletivo, que foi avisado, mas geralmente na carteira de trabalho tem a jornada de trabalho que você vai fazer. Então, isso é importante porque através disso eu evito problemas com a Justiça do Trabalho. Alguns cargos têm limitações na jornada, de acordo com o acordo coletivo da categoria ou com a modalidade da contratação. Por exemplo, os estagiários que atuam, de 4 a 6 horas por dia. E, por exemplo, isso também precisa ser controlado. Há ainda efeitos estratégicos decorrentes desse controle, como avaliar a produtividade da equipe, ou seja, ver enquanto ele trabalhou no período de tempo, se foi bem, se cumpriu tudo aquilo que foi feito, que foi planejado, ou se ele está mais lento, ou se ele está mais rápido, enfim, tudo isso dá para fazer para a jornada de trabalho. Verificar a assiduidade, ou seja, se ele falta muito, se ele falta pouco, e organizar escalas de trabalho, como por exemplo quando tem troca de turno, essas coisas. Uma outra função do RH é gerenciar férias, licenças e afastamentos. Férias, licenças e afastamentos interferem diretamente no processo da folha. Sem o controle rigoroso dessas informações, o processamento fica comprometido. Isso é bem notório. No entanto, não é só isso. Acompanhar o período de férias é uma exigência legal da nossa lei, além de ser de extrema importância para o alinhamento das equipes de trabalho, de modo que a saída de um trabalhador não comprometa tarefas que sobrecarregam o time. Então, às vezes vamos sair... tem 3 de férias para sair. Vão ser 3 pessoas que vão ficar afastadas por um período de tempo, gozando do direito que eles têm de férias, né? Então, aquilo ali já precisa ser coberto de alguma forma. Então, geralmente o que a empresa faz? Eles fazem uma escala de falar, não vão tirar os 3 de férias de vez. Colocam um para sair de férias nesse mês, um no outro e um no outro. Porque aí fica só, digamos, a defasagem, a demanda, o preenchimento de apenas um funcionário, que é mais fácil de repor do que 3. Vamos lá. Peraí, gente, que travou aqui. Voltou. Próxima tarefa do RH: calcular e pagar encargos sociais e trabalhistas. É a atribuição do departamento pessoal fazer o recolhimento de encargos sociais e trabalhistas, como PIS, INSS, FGTS, e o não cumprimento dessa obrigação pode gerar sanções pesadas para a empresa ou prejuízo aos trabalhadores. No caso dos encargos sociais, estamos tratando de recolhimentos vinculados, benefícios indiretos dos trabalhadores, como FGTS, INSS e outros, e os encargos trabalhistas, ao contrário, são direcionados diretamente aos trabalhadores com valores extrasalariais, como, por exemplo, 13º, adicional, férias, por exemplo. E por último, acho que é o último, prestar informações aos órgãos públicos. Ou seja, todas as rotinas do departamento pessoal precisam ser realizadas com rigor, pois a maior parte delas reúne informações que precisam ser prestadas aos órgãos de poder público, entram em comunicados de acidente de trabalho, quando acontece,
Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e o CAGED, a Declaração de Imposto de Renda, por exemplo. Então, essas são as funções atribuições do RH. Vamos agora aqui para os processos de admissão. Mas antes, eu queria passar um vídeo aqui para vocês sobre o processo de admissão, para a gente poder começar a nossa aula. Aqui. E vamos lá. Aqui. Quero que vocês vejam esse vídeo aqui. Vamos aqui. Vamos lá, vejam aí. Percebam aqui, ó. Processo de admissão, ó. Prestem muita atenção nisso, ó. Data de contratação é 4. Você tem que enviar toda a documentação até um dia antes de ele começar a trabalhar. Tá? Gravem isso aí para mais lá na frente a gente falar disso.
Percebam aqui, ó, que isso aqui é um sistema onde a maioria das empresas usam, que é chamado de e-social, que é um registro responsável pela admissão dos trabalhadores. Toda empresa vai ter um desse aqui, tá, gente? Se não for e-social, é alguma, digamos, como é que pode dizer, algum filho, algum genérico, alguma coisa dele. Mas o mais importante, o primordial, é o e-social. Tá? Que aí ele vira meu, que registra tudo, passagem de admissão, todos os dados dele vai estar ali. Eu só queria que vocês viessem até aqui. Perceberam que ali todos os dados que a gente falou, toda a importância do RH, eles mais ou menos mostraram ali todos os dados, o processo de desconto, de encargo social, tá tudo ali, né? Então, é isso que a gente vai tratar agora na segunda parte da aula, que é o processo de admissão. O primeiro é o registro de empregados, que é, como a gente já viu, é regulamentado no artigo 41 da CLT, pela portaria número 41 de março de 2007, e que diz lá que o que, ó, em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, como a gente viu, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Por que a gente faz esse registro? Primeiro, manter registro individual do empregado junto aos registros originais, isso a gente já viu. Prevenção quanto a possíveis fiscalizações trabalhistas, sempre a Justiça do Trabalho ou Receita Federal vai bater na sua empresa para você poder fazer a fiscalização, se todos estão trabalhando dentro do limite da legalidade. E no registro de empregado devem conter informações sobre nome completo, documentos, carteira de identidade, carteira de CPF, data de nascimento, filiação, naturalidade, CTPS, que é a carteira de trabalho, PIS, data da admissão, cargo e função, remuneração, jornada de trabalho, férias, acidente de trabalho, doenças profissionais, caso houver. Perceberam que todas essas informações aqui, elas estão
naquele sistema que a gente falou. Tem a documentação necessária para admissão. Ou seja, quando eu for admitido na empresa, o que é que eu preciso fazer? Quais são os documentos que eu preciso levar? Então, uma foto 3x4, carteira de trabalho, que é a CTPS, carteira de trabalho e previdência social, carteira de identidade, cartão de identificação do contribuinte no cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF, título de eleitor com comprovante de votação nas 3 últimas eleições. Você vai perguntar para a pessoa se eu tenho 18 anos e nunca votei. Não tem problema, só leva o título de eleitor. Cartão de inscrição no PIS. Certificado de reservista para homens, né, que é o certificado de reservista do Exército. Cópia do comprovante de residência, ou seja, um boleto de conta de luz, de conta de água, de internet. Certidão de casamento, se você já for casado. Certidão de nascimento para menores de 14 anos, ou seja, os jovens aprendizes. Cartão de vacinação de filho menor do que 7 anos, se você já tiver filho. O exame admissional. Se você já for habilitado, a carteira de habilitação profissional de conselhos regionais. Ou melhor, desculpem, CNH, que é o de baixo. Carteira de habilitação profissional é, por exemplo, se você for contratado como economista, para minha função, eu tenho que levar a carteira de habilitação do Corecon para poder comprovar que de fato eu sou economista. Comprovante de frequência escolar de filho maior do que 7 e menor de 14. Claro, isso se você tiver filho. Vamos lá, exame médico. Todo trabalhador deve realizar exames médicos, sendo que o custo desses fica por conta e responsabilidade do empregador. Então, se você for contratado e vai fazer um exame em uma empresa, a empresa que vai pagar para que você faça aquele exame. Vamos lá. Os exames só podem ser feitos por um médico do trabalho indicado pela empresa, obedecendo ao programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, o exame não pode ser feito por qualquer pessoa ou por qualquer médico. Existem médicos específicos que fazem, chamada da medicina do trabalho. Aqui em Feira mesmo eu conheço 2 que fazem isso. Não sei mais se tem mais, mas todos os exames que eu fiz, eu só fiz em um dos 2. Quais os exames que devem ser realizados? Admissional, obrigatório, solicitado pela empresa para a efetivação da contratação e tem por objetivo atestar as condições de boa saúde física e mental do indivíduo diante das atividades futuras do cargo. Então é uma espécie de check-up que a empresa pede para o médico do trabalho fazer. Periódico, seguintes critérios: trabalhadores expostos a doença ocupacional ou crônicos, no máximo a cada um ano ou menos, e demais trabalhadores, anualmente para menores de 18 anos e maiores de 45, e a cada 2 anos para trabalhadores entre 18 anos e 45. Opa, travou. Exame médico aí, de retorno ao trabalho. No primeiro dia após retorno para trabalhadores que ficaram afastados por períodos igual ou superior a 30 dias, seja por motivo de doença, acidente ou parto. Mudança de função, quando assumir outro cargo, função ou houver alteração nas suas atividades. E o exame demissional, que é no ato do desligamento de um funcionário. Sua finalidade é garantir as boas condições de saúde do trabalhador ao sair da empresa. Serve inclusive como segurança, tanto para a empresa como para o trabalhador, vem alegar junto à justiça que adquiriu alguma patologia quando desempenhava sua função, como para o empregado, caso exista alguma doença que tenha sido adquirida quando na função. Observação: em todos os exames, o médico do trabalho deverá emitir um atestado de saúde ocupacional, ASO, em 2 vias, ficando uma com cada parte. Tem ainda o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCM-SO, que é realizado por médico em medicina do trabalho, tem caráter de prevenção
rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive nos quais o trabalhador doente não apresenta nenhum sinal. Isso aqui é um não aqui, deixa eu consertar aqui. Eu tenho meio toque com isso. Não apresenta nenhum sinal, ou então, ou sintoma aparente, além de constatar a existência de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador. E o PPRA, esses dois programas são geralmente empresas ou os órgãos de medicina que fazem. Visa a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento e avaliação, e consequente controle da ocorrência de riscos existentes ou que venham existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Geralmente aqui são trabalhadores que tem aqui, ó, por exemplo, engenheiros, técnicos de segurança do trabalho, quem trabalha com composto químico, enfim. E o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, formulário com campos para serem preenchidos com todas as informações. Eita, hoje eu escrevi errado, né? As informações relativas ao empregado, tais como, por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual ele é exposto, a intensidade de concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. Também deve preencher o PP os empregadores que admitem trabalhadores como empregados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e do Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional, conforme a portaria lá de 78 do Ministério do Trabalho. De forma rápida foi bem isso, e aqui vale algumas considerações rapidinhas sobre carteira de trabalho, que é o que? A CTPS, que é a sigla de Carteira de Trabalho e Previdência Social, que é um documento no processo de admissão que registra as atividades do cidadão enquanto trabalhador. É obrigatório a todos os trabalhadores, sejam em atividades ligadas ao comércio, indústria, agricultura, pecuária ou de natureza doméstica. Garante ao cidadão os principais direitos trabalhistas, como salário regular, férias, 13º, seguro-desemprego, benefícios da Previdência Social e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. É emitida para todos os solicitantes com idade igual ou superior a 14 anos pela DRT no Estado e será fornecida aos interessados no prazo mínimo de 2 a 15 dias úteis, contados a partir da data do protocolo que você faz a CTPS. Então, se vocês ainda não têm carteira de trabalho ou se vão fazer algum dia, prepare-se para poder esperar. Geralmente é 15 dias úteis, tá, gente? Esse prazo mínimo de 2 dias aqui não existe. As carteiras são apresentadas pelo trabalhador ao empregador para que o mesmo faça anotações em uma das situações a seguir. Na data base, o período do ano em que os patrões e empregados discutem acordo coletivo. A qualquer tempo, por solicitação do empregador, quando ele geralmente pede alguma coisa. Rescisão, tem que dar a chamada da baixa na carteira. E quando houver necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Sempre que tirar férias, também preenche a CTPS, por qualquer outro motivo que justifique a anotação. O não cumprimento das anotações da carteira de trabalho acarretará em infração pelo fiscal do trabalho, que deverá de ofício comunicar a falta de anotação ao órgão competente, geralmente a Justiça do Trabalho, para fim de instauração de processo de anotação e de inquérito. Então aí, ó, consta no arquivo 5 da CLT, o empregador anotará na CTPS do empregado no prazo de 48 horas contadas da admissão os seguintes dados. Ó. Então, se você for admitido em qualquer empresa, a empresa tem até 48 horas para assinar sua carteira. Ó, sendo que, ó, data de admissão, ou seja, quando ele foi admitido, remuneração,
ou seja, quanto ele vai receber, e as condições especiais do contrato de trabalho, caso existentes. E aí, o contrato individual de trabalho, que é a segunda CLT no artigo 442, é um acordo que pode ser feito de forma verbal, ou tácito, escrito ou expresso, e que trata das relações de emprego entre empregador e empregado. O contrato de trabalho tácito ou verbal é o tipo de acordo feito com base na confiança entre o empregado e empregador e não há um documento para comprová-lo. Escrito ou expresso é um acordo representado pelo contrato de trabalho que deverá conter as obrigações e deveres do empregado e empregador. As cláusulas do contrato não devem ser contrárias à Constituição, à CLT ou às regras coletivas. Então é basicamente isso que serve um contrato de trabalho. E aí nós temos aqui os tipos de contrato de tempo indeterminado, que é o tipo de contrato sem prazo para finalizar. É necessário que haja anulação da carteira de trabalho no prazo de até 48 horas, até mesmo nos casos de experiência. E o contrato por tempo determinado é o tipo de contrato com prazo definido para ser encerrado. Geralmente são utilizados nos casos de serviço que possuem características transitórias, possuem prazo máximo de 2 anos e quando são prorrogados por mais de uma vez, se transformam-se em contrato indeterminados. Então, por exemplo, se eu tenho um contrato de prestação de serviço de 2 anos, dando aula aqui para a Completa, um exemplo. E aí depois de 2 anos ele é renovado. Aí fica 4. Se depois disso for renovado de novo, eu já passo a ser, digamos, um contrato indeterminado. Então, validade dos tempos de contrato dos contratos por tempo determinado. Nos seguintes casos: serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique pré-determinação do prazo, como por exemplo a prestação de serviço. Atividades empresariais de caráter transitório, como por exemplo uma curadoria, ou seja, que é o cara que entra só para poder organizar a empresa, salvar ela da falência e organizar ela direitinho. E contrato de experiência, que é o contrato de 3 meses. Então, o contrato de experiência tem a função de verificar como são as habilidades e qualidades profissionais do indivíduo e ainda mostrar a ele as vantagens oferecidas pela empresa caso fique por mais tempo. A duração é de até 90 dias e, se for excedido, passará a ser um contrato indeterminado. Observação: é comum as empresas definirem no contrato de trabalho um período de até 45 dias de experiência, que pode ser prorrogado por mais 45. Em caso de quebra, a regra é a mesma. A parte que descumpriu paga a indenização. Processo de admissão, gente, também tem a lei do estágio, que é a lei número 11.788 de 2008, que é o estágio? É o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo do estudante. Quem contrata? Pessoa jurídica, que a gente já viu que é pessoa jurídica privada ou governamental, profissionais liberais registrados em seus respectivos conselhos. Quem pode ser estagiário? Estudantes que estejam frequentando instituições de ensino médio, fundamental, anos finais, modalidade profissional de educação de jovens e adultos, anos finais do ensino profissional, ensino técnico e superior e da educação especial. O estágio não caracteriza vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que sejam observados os requisitos legais, não sendo devidos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários. Então aí, requisitos para a concessão do estágio: matrícula e frequência regulada do educando público alvo da lei, celebração do termo de compromisso entre o educando e a parte concedente do estágio e a instituição de ensino, compatibilidade entre a atividade desenvolvida no estágio e as previstas no termo de compromisso. Duração da jornada de trabalho definida de comum acordo entre a instituição de ensino e a parte concedente à empresa, isso no estágio, tá, gente? E o aluno e o seu representante legal, menor de 18 anos, quando você tem menor de 18 anos, é seu representante legal que define a duração de jornada do estágio, e deve constar também no termo de compromisso de estágio. Estudante de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, de modalidade profissional, de educação em jovens adultos, 4 horas e 20 horas semanais, 4 horas dias e 20 horas
semanais. Estudante do ensino superior de educação profissional de nível médio do ensino médio regular, 6 horas por dia e 30 horas semanais. Cursos que alternam teoria e prática nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, 8 horas por dia e 40 horas semanais. Aí você pergunta, professor, pode ocorrer redução de jornada? Sim, se a instituição de ensino adotar as verificações de aprendizagem periódicas ou finais, devendo para isso encaminhar o calendário acadêmico ao concedente no início do ano letivo, tendo o estudante a carga horária reduzida em virtude disso. Remuneração para estágio obrigatório é facultativo e para estágio não obrigatório é obrigatório. Então, quando o estágio é obrigatório, a remuneração ela é facultativa, mas quando os estágios são não obrigatórios, é obrigatório você ser remunerado. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física em uma determinada empresa para atender uma necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente, ou de acréscimo extraordinário de serviço, como por exemplo alguém sai de férias, alguém sai alguém tem um acidente, alguma coisa e precisa ser substituído. Então, trabalho temporário daí. E por último aqui o extra, os sindicatos profissionais para a gente. A associação sindical de primeiro grau, trabalhadores, que é o sindicato, pertencente à mesma categoria profissional, ou seja, com o intuito de resguardar seus interesses econômicos e laborais, bem como representatividade, eita, quase que não sai, a defesa de categorias de trabalhadores. Então, tem o sindicato dos metalúrgicos, tem o sindicato dos professores, tem o sindicato dos engenheiros, dos economistas, dos comerciantes, dos industriários. Então, a Constituição Federal assegura a organização sindical de acordo com a Lei de Trabalho e a livre associação no Brasil para fins de defesa e coordenação dos interesses econômicos, porque muitas vezes usam o sindicato para ganhar dinheiro e explorar o trabalhador. A contribuição sindical, que é um dos encargos obrigatórios que fazem parte das taxas devidas pelos trabalhadores no Brasil, foi instituída em 1937, mantendo-se até hoje como principal fonte de arrecadação dos sindicatos. Ela era obrigatória até 2016, hoje ela não é mais. A contribuição assistencial ou taxa negocial é estabelecida por meio de um acordo ou convenção coletiva de trabalho e serve para custear a participação do sindicato nas negociações salariais. Estima-se que ela responda por cerca de 30% da arrecadação dos sindicatos. Prevista no artigo 1513 da CLT, a contribuição assistencial é voluntária, mas em geral o empregado não sindicalizado que não queira contribuir precisa manifestar sua oposição por escrito, ou seja, olha, eu não quero contribuir à contribuição assistencial do sindicato. Aí você faz um termozinho escrito à mão mesmo. Vamos supor, como meu nome é Gessner, eu, Gessner Bremer de Araújo Silva, portador do CPF tal, da função tal, residente na rua tal, não, através desse documento, reafirmo a minha oposição por pagar a contribuição assistencial do artigo 513, aí você não paga. Tem a contribuição associativa, que é a mensalidade sindical, que são só apenas os filiados dos sindicatos que pagam. A contribuição confederativa, que é o do acordo coletivo do Sindicato Nacional. E, por fim, o que nós vimos hoje aí, rotinas de RH, passagem de admissão e contrato de trabalho. Eu vou passar um exercício aí que vai valer 2 pontos, tá? Vai ser um exercício maiorzinho, para poder... E aí a nossa prova semana que vem vai valer 5. Então semana que vem nós vamos ver, jornada de trabalho, tipo de remuneração, folha de pagamento e rescisão do contrato de trabalho. Vai ser uma aula bem curtinha porque nós vamos ter a prova. Então vai ser bem curtinha. Jornada de trabalho e tipo de remuneração a gente já viu hoje, meio por cima, a gente vai dar só uma aprofundada a mais. Folha de pagamento a gente vai ver e rescisão de contrato de trabalho a gente vai ver e aí nós vamos fazer a nossa prova. Então, nossa prova vai valer 5 pontos, porque 3 pontos foi do treinamento que eu vou corrigir e vou mandar essa semana para vocês no final de semana.
e eu já mando a correção junto com a prova. Pô, junto com a prova não, minto. Junto com treinamento, junto com esse exercício que eu vou mandar hoje, tá? Eu me perdi aqui. Tá certo? Essas foram as nossas referências. E aí o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Bom, então, Deus abençoe a todos e até a próxima.